Direitos humanos são normas, regras que reconhecem e protegem os direitos das pessoas, a dignidade dos seres humanos. Essas normas, elas ordenam a disciplina desses direitos, avaliam a convivência dos seres humanos em sociedade, o seu relacionamento com o próximo, com os demais indivíduos, a relação da sociedade com o Estado e a obrigação do Estado de proteger os indivíduos que compõem o seu território. Os direitos humanos, eles vêm para tentar garantir o mínimo para uma pessoa. Então, é o direito à sua saúde, é o direito à sua segurança, é o direito à educação. E aí a gente fala não só de um cidadão aqui, comum como nós, mas uma pessoa que está encarcerada, ela tem também o direito de exigir do Estado o respeito aos seus direitos, porque ela é uma pessoa. Então, os direitos humanos, ele vem para dar essa segurança para todos nós, né? E aí, independente se sejamos mulheres, negros, homossexuais, enfim, que nós somos humanos e que nós devemos ter a nossa dignidade respeitada. Justiça social também é integrar as pessoas que são invisibilizadas na nossa sociedade, nos espaços de poder. Todos os órgãos realmente estarem mais atentos para isso, terem políticas de integração racial, de integração de gênero e de outras populações que são muitas vezes esquecidas, como as indígenas, que fazem parte da nossa sociedade e nós as enxergamos como algo diferenciado, separado e que não estão no nosso contexto social. Uma ética que se aplica a todo mundo. O tamanho desse todo mundo varia conforme a história, a cultura da sociedade, como por exemplo a gente vê que aparentemente as mulheres não chegaram aos direitos humanos no mesmo tempo que os homens, as pessoas de um jeito ou de outro, né, estão mais afastadas dos direitos humanos. Ao longo da história, se você olhar para trás, a ideia de que as pessoas são, olha só, tem até a expressão, as pessoas são sagradas, que não se pode fazer determinadas coisas com determinadas pessoas, é uma ideia religiosa muito antiga, muito antiga. E sem dúvida alguma que o que nós conhecemos hoje por direitos humanos, né, tem procedência na tradição, digamos, humanista das diversas tradições religiosas. O Conselho Nacional de Justiça tem pensado qual a melhor forma de assegurar os direitos aos cidadãos na perspectiva daquilo que pode chegar ao Poder Judiciário. Então, o Judiciário ele sai do gabinete e tenta se antecipar aos fatos, aos litígios e, de preferência, evitar que esse litígio ocorra e que isso venha gerar a judicialização da questão. Então, eu acho que esse é o grande papel do Conselho Nacional de Justiça na defesa dos direitos humanos. É uma mudança de paradigma, de olhar da forma como a justiça deve se portar diante das questões. São muitos os gargalos quando se fala em proteção dos direitos humanos, né? Trabalhamos com muitos grupos vulneráveis. Aqui na Defensoria Pública nós temos o Núcleo de Direitos Humanos, que trabalha com pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, diversidade LGBT, diversidade racial, conflitos fundiários, meio ambiente, mobilidade urbana, protocolos para pessoas desaparecidas e tráfico de pessoas. Então, veja, são muitos grupos de alta vulnerabilidade e a Defensoria, como instituição permanente da Justiça, tenta fazer esse atendimento de maneira extrajudicial, judicial e multidisciplinar. Então, a gente sempre recebe a demanda e tenta entender mais do que a pessoa fosse a nossa parte, mas que a situação é que a Defensoria precisa resolver, porque geralmente em direitos humanos existe uma complexidade muito maior do que só o pedido de uma pessoa. É toda uma situação de vida que a gente está trabalhando ali. O Judiciário combate qualquer violação dos direitos humanos. O Judiciário tem feito uma campanha enérgica para combater a violência contra as mulheres, as desigualdades sociais, os abusos de autoridade. O Judiciário pune severamente quem viola os direitos humanos. Nós temos instrumentos para isso, mecanismos. A nossa legislação é severa. Por exemplo, o Código Penal pune
com penas hoje aqui, que vão até 60 anos, no caso de feminicídio. Então, a pena foi aumentada de 20 a 40 anos, mas com as agravantes pode chegar a 60 anos. Então, nós damos um tratamento mais severo para as violações dos direitos humanos, sobretudo a vida do ser humano, que é o maior dom que nós temos, que é protegido não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Nós temos políticas públicas voltadas para a defesa dos direitos, da equidade racial, direitos das pessoas indígenas, direitos das pessoas com deficiência, direitos das pessoas em situação de rua, direitos das pessoas idosas. Então, todas essas pessoas que formam grupos vulnerabilizados da sociedade, o Conselho Nacional de Justiça, percebendo que essas questões desaguam no judiciário por falta de um resgate e de uma concessão de direitos previstos na Constituição, então acontece que o Conselho Nacional de Justiça começou a produzir e tem feito isso de cada ano de uma forma, no meu ver, mais efetiva e tem conseguido construir, inclusive, redes interinstitucionais de atuação em defesa dessas políticas públicas voltadas para assegurar direitos humanos previstos na nossa Constituição. Quase toda decisão afeta ou protege ou reconhece direitos humanos, um direito humano. Eu vou citar um exemplo aqui, o habeas corpus. Quando o juiz defere uma liminar para soltar alguém da prisão, reconhecendo que a prisão foi ilegal, ele está declarando o respeito aos direitos humanos com esse habeas corpus. Há pouco tempo, o Supremo declarou a legalidade do casamento de pessoas do mesmo sexo. Está produzindo efeitos com as pessoas que puderam regularizar sua situação. Quando o Supremo defende o combate ao desmatamento, combate à invasão das terras dos índios, quando a Justiça, o CNJ, determina que haja mais igualdade racial, diminua a discriminação entre gêneros, estabelece cotas, nós estamos cumprindo a legislação em favor dos direitos humanos. A nossa Constituição, ela perpassa os direitos fundamentais em vários dos seus dispositivos. E o Ministério Público está ali bem posicionado, né, como um ator relevante do sistema de justiça brasileiro, que vai trazer para o Poder Judiciário discutir essas questões dos direitos coletivos, individuais, dos direitos difusos e defender a democracia, o regime democrático, a pauta dos direitos fundamentais, essencialmente. A nossa legislação é uma das melhores do mundo. Nós temos a Constituição Federal de 1988, que estabelece um marco fundamental de direitos. O Brasil, além da nossa Carta Magna, nós temos os códigos, as legislações, nós temos centenas de leis que protegem a nossa sociedade e também os tratados internacionais. Então, além da nossa legislação, nós também buscamos os tratados internacionais, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, as legislações mais importantes do mundo. O Brasil é signatário desses tratados internacionais para ampliar os direitos humanos e os direitos aqui no Brasil. Então, a nossa legislação é suficiente para proteger os direitos humanos. Porque nós usamos a nossa legislação e também a legislação que vem de fora, que nós adotamos para ampliar o nosso direito, o nosso ordenamento jurídico. Cada país ele tem a sua autonomia de dentro da sua Constituição, das suas normas, falar que aquilo ali vai fazer parte ou não. Mas a gente tem um direito internacional que vai dar umas diretrizes para o mundo. Que olha, isso aqui é inaceitável, vocês têm que combater isso aqui. Por exemplo, a gente tem como um direito humano a questão do combate ao racismo. Então, ele te dá, olha, todos que são adeptos a esse tratado, eles precisam combater o racismo, eles precisam combater o assédio sexual. Nas guerras, eles precisam garantir a segurança dos civis.
Então, a gente tem tratados internacionais que eles surgem justamente para dar essa diretriz para os países. A gente ainda tem que regulamentar alguns tratados internacionais que ainda não foram totalmente adicionados, como os de pessoas idosas, né? Nós temos um tratado de direito internacional que precisa ser totalmente adicionado ao Brasil. Temos muitas leis de direitos humanos, mas a gente tem um problema sério de efetivação, né? Então, assim, às vezes você vê que não é nem porque a pessoa não quer. Como tem uma série de violação de direitos na mesma pessoa, o Estado às vezes coloca muita caixinha. Isso a gente percebe, assim, não, mas esse órgão aqui é somente para isso. Mas a pessoa é múltipla e ela tem múltiplas consequências. Elas vêm para a gente com muitas interseccionalidades. Então eu acho que ainda falta muita regulamentação, principalmente na celeridade para ela conseguir esses direitos básicos, sabe? É uma orientação de boas práticas, né? Eu posso não ser signatário, o meu país pode não ser signatário, mas eu acredito que seja interessante nesse quesito aqui eu seguir, né? Porque nós sabemos que existem países, por exemplo, países que são extremamente homofóbicos, que têm uma intolerância religiosa muito grande, mas em outras partes eles podem seguir esses tratados internacionais. Então eu acredito que serve como uma inspiração, ainda para países que não sejam signatários, mas é uma inspiração para que também evolua. Porque eu acredito que os direitos humanos são isso, é uma evolução da sociedade. No acesso à justiça, nós temos de caminhar desde o básico, o acesso ao prédio da justiça, por incrível que pareça. Pessoas em situação de rua, até a resolução 425 ser editada, por exemplo, elas não tinham acesso aos prédios do Poder Judiciário. Por quê? Porque a pessoa estava de bermuda, porque a pessoa estava com sua mochila ali, com toda a sua vida dentro de uma mochila, porque a pessoa estava com o seu cachorrinho de estimação, o seu pet, que é a única pessoa que convive com ele ali, e o judiciário não sabia como tratar essa pessoa. A questão do acesso das pessoas com deficiência. Se você não tem acessibilidade predial, acessibilidade eletrônica nos processos eletrônicos, se você não tem acessibilidade comunicacional, você também está negando acesso a um grupo enorme de pessoas vulnerabilizadas, que são as pessoas com deficiência. As questões de acesso à justiça imediato para aquelas pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade, como exemplo, mulheres que estão em situação de violência doméstica, ou crianças que estão em situação de abuso parental. Então nós temos diversas questões que o Conselho Nacional de Justiça tem tratado, seja obrigando os tribunais a criarem núcleos especializados, com inclusive equipes interdisciplinares que possam fazer o acolhimento daquela pessoa, entender a demanda específica e fornecer o devido acesso à justiça. Nós temos que trabalhar pensando na sociedade, nas pessoas, nos direitos humanos. Então temos que oferecer uma justiça mais humanizada. Para isso, temos que facilitar o acesso das pessoas ao judiciário e melhorar a qualidade jurisdicional. Então nós temos que fazer o impossível para que as pessoas recebam uma decisão satisfatória e que não fique revoltada com a decisão da justiça. Então, a justiça tem que fazer o melhor que pode, aplicando a sua legislação, respeitando, sobretudo, a dignidade humana. E a justiça que respeita a dignidade humana proporciona uma boa justiça e a população fica feliz com suas decisões. A Defensoria tem feito um trabalho muito grande de ir a campo. E você vê que é um atendimento completamente diferente daquela pessoa que vem à Defensoria ou que participa de um mutirão quando a Defensoria está na cidade dela. Então nós fazemos muitas itinerâncias para que a gente esteja no território da pessoa e parceria com os sistemas de assistência social daquela localidade. A gente tenta explicar para as pessoas, antes que o direito seja violado, quais são os direitos dela. Então nós temos cartilhas, temos o projeto de Defensoria nas escolas, que vai nas escolas públicas do Distrito Federal para tentar explicar o que é cidadania, o que é educação, o que é direitos humanos,
para que as pessoas tenham noção, antes mesmo que o direito seja violado. As pessoas falam, mas o que é direitos humanos? Aqui a gente sempre tenta, nas nossas palestras de educação de direitos, falar que direitos humanos é a pessoa ter o direito de quem ela é. Então ela vai existir da forma que ela é. Para fazer valer seus direitos, a Celina Souza recorreu à justiça. Cada processo que ela mostra é uma vitória conquistada com a ajuda da Defensoria Pública. Eu precisava muito de fazer o divórcio e eu não tinha condições financeiras. E aí eu procurei a Defensoria Pública, né? A segunda vez é porque meu filho é trans, ele é transgênero, né? Então eu dei entrada, né, pelo CRES Diversidade, lá eles fizeram um multirão, onde tinha alguns defensores públicos, né? E onde eu entrei com a ação de alimentos, com a ação das medicações, tá? E com a ação de mudança, né, de nome do meu filho. Isso foi muito bom, isso foi excelente. A vida do meu filho mudou totalmente, porque nome social, geralmente, ele não é, né, as pessoas chamam o nome morto, meu filho ficava muito triste. E hoje não, meu filho já mudou o nome e o gênero, né, graças à Defensoria Pública. E muitas pessoas não sabem que existe Defensoria, muitas pessoas, ou não sabem ir atrás, ou reclamam. Ah, mas não consegue nada e tal. Gente, não é que não consegue, são muitas pessoas. Mas graças a Deus, eles resolvem sim. Nós temos uma justiça muito boa, que ela respeita os direitos humanos, promove a dignidade humana. Mas não podemos esquecer dos desafios. Por exemplo, na área penitenciária, nós temos que diminuir a superlotação dos presídios, combater as desigualdades no presídio, valorizar a ressocialização das pessoas que estão cumprindo pena para que possam voltar ao convívio social. Então, o Brasil é um país que tem que fazer muita coisa para melhorar a vida da nossa população. É um país em desenvolvimento. Temos problemas socioeconômicos problemáticos aqui em várias regiões, por isso que o governo tem aprovado políticas para a distribuição de rendas. O Brasil é um país muito grande, com bastante ainda dificuldade para enfrentar os problemas da pobreza, da discriminação, né, na distribuição de rendas, a dificuldade de implementar políticas eficazes para uma massa populacional tão grande. Mas o Ministério Público ele tem justamente esse papel de estar perto da execução das políticas públicas, principalmente educação, saúde, assistência social, segurança e várias outras pautas que são muito importantes para a nossa sociedade. Nós temos trabalhado bastante aqui na escola, a partir de uma demanda dos próprios membros e servidores do Ministério Público da União, essa pauta de direitos fundamentais e com o olhar desde o ano passado e este ano de 2025 está muito destacado no nosso programa de atividades as questões das emergências climáticas, e sua relação com as populações tradicionais, o que se chama hoje de racismo ambiental, que é a grande dificuldade, como que esses desastres atingem de uma forma mais intensa as populações que moram em locais de periferia, em locais com grande risco de desabamento e de vários outros problemas, e que assistência que essas pessoas têm quando são atingidas por esses tipos de problemas. E os povos tradicionais, os indígenas, a questão da terra indígena, da exploração, da contaminação de mercúrio, né, das águas, do contrabando, né, de muitas vezes de minérios que são explorados ali dentro dessas terras, da própria madeira, né, da devastação ambiental. A sociedade precisa entender o papel delas na garantia desses direitos, porque elas acabam sendo porta-voz. E elas acabam tendo pessoas qualificadas que podem auxiliar o Estado a criar, por exemplo, políticas públicas, né? A gente tem o caso, por exemplo, quando se tentou erradicar o trabalho infantil, foi por meio de uma OCIP, né? Que, olha, vamos lá, vamos aqui, governo, vamos conversar, o que a gente pode fazer, vamos unir forças. Porque uma organização civil, ela é menos burocrática. Então, você consegue fazer as coisas andarem com uma velocidade melhor. E aí ela se une ao Estado e guia na solução daquele problema. Então, ela é fundamental. Aos 87 anos, Nathan Riosório conta com orgulho as primeiras turmas quando a capital foi transferida para Brasília.
Pioneira na cidade e na educação, ela também é pioneira na ação social. Foi uma das fundadoras da primeira instituição da capital. Governo e sociedade civil juntos é que vão realmente ter um governo democrático, um governo cidadão. Há que se ter justiça social, igualdade, situação de igualitária, onde todos pensam e trabalham conjuntamente. Nós temos um tripé, e esse tripé é escola, família e comunidade. Daí porque nós temos um princípio que é muito mais importante, você fazer o contraturno da rede oficial de ensino, porque enquanto você faz o contraturno, a criança está na escola, exatamente se alfabetizando, aprendendo o que é o básico, o ensino elementar. Ao deixar a escola e indo para a ação social do Planalto, ele tem atividades lúdicas, ele tem oficinas de iniciação profissional, oficinas de esporte, oficinas de pintura, oficinas de música, oficinas de teatro, oficinas de percussão e oficinas que eles próprios se manifestam o que querem fazer. A equipe multidisciplinar que nós temos, onde tem psicólogas, assistentes sociais que visitam essas famílias, tomam consciência da realidade e nós também temos cursos de formação e encaminhamento, sobretudo para o empreendedorismo. Porque integrá-las no empreendedorismo, discutindo o potencial e montando suas empresas, também é algo extraordinário. Então isso se chama resgate de cidadania. Dar oportunidade para que essas crianças, em primeiro lugar, se sintam iguais. A nossa bandeira tem um lema, que é a águia. O que diferencia a águia da galinha? A galinha fica ciscando, sempre de cabeça baixa, ciscando em sua volta. A águia não. A águia busca as alturas. E ambas têm as mesmas, dois pés, pena, bico, asa. É o que acontece com a humanidade. E aí é que está a desigualdade humana. Uns ficam ali em volta de onde moram e acham que o seu mundo é só aquilo. Fica restrito àquele mundo pequeno. E o que a ação social do Planalto faz é justamente mostrar a eles que eles podem ter a visão de águia e alçar voos. E é o que acontece. As crianças chegam com autoestima baixa, cabeça baixa, triste, humildes. E lá eles vão começando a descobrir o seu potencial. Sérgio Alexandre foi aluno na instituição, depois professor. Hoje é o responsável pela parte de tecnologia da informação. Quando você tem um apoio e alguém segura sua mão e te dá o norte, a coisa fica bem mais fácil. Então hoje eu procuro fazer isso. É tanto que tem um educando que é educador e de informática e que foi meu aluno. Então isso para mim que é o que mais me motiva nesse trabalho. Não é gratidão, é amor pela instituição. Eu acho que vai além. E é uma história, e assim, esses valores, amor ao próximo. Eu sempre falo, uma coisa que Dona Thaí me falou, que me marcou muito, foi isso. Sérgio, eu quero que você leve essa corrente do bem. Veja que isso que aconteceu com você é uma corrente do bem. Eu quero que você dê continuidade. Então é isso que esses valores que eu coloco e procuro passar para todos. Defender direitos humanos é, na verdade, defender o potencial que a sociedade tem para colher de cada indivíduo que nasce, cada indivíduo que vem ao mundo. Cada indivíduo e isso eu não preciso ir longe do cristianismo para acreditar nisso. Cada indivíduo é um bólido existencial. Pode muito, é capaz de aprender, é capaz de criar. Isso é assim com todo mundo. E não com meia dúzia de pessoas. É verdade que as desigualdades em aptidões naturais existem, né? Mas elas só formam uma espécie de piso comum entre as pessoas. A gente está falando de uma evolução da sociedade. Não é só um que tem que seguir, somos todos nós, tem que ser um compromisso coletivo.
não sei te dizer como isso vai ser possível quando a gente tem líderes tão individualistas, tão egoístas, cada um pensando só na riqueza do seu próprio espaço, do seu próprio país. Mas eu acho que no momento em que a gente agir como um coletivo e entender que os direitos humanos é uma evolução da sociedade, a gente vai ter esse respeito aos tratados. O que nós precisamos é, cada vez mais, olhar para onde que estão os problemas e possamos enfrentá-los dentro do âmbito do próprio sistema de justiça. Quando eu falo sistema de justiça, eu falo em advocacia, aparato policial, Ministério Público e Poder Judiciário. Não é só, e além da advocacia pública e tudo mais, não é só um órgão que vai conseguir desempenhar bem o seu papel, por exemplo, e resolver todos os problemas. É um trabalho conjunto que tem que ser feito. As pessoas têm acesso à justiça. É claro que existe deficiência. Nós temos as defensorias públicas, que ajudam as pessoas mais vulneráveis. Temos 1,5 milhão de advogados, que também têm acesso, levam os conflitos para o judiciário. Nós temos o Ministério Público, que também protege a nossa sociedade. Temos as ouvidorias, comissões que defendem os direitos humanos na Câmara e no Senado Federal. Nós temos órgãos que cuidam dos direitos humanos. Então nós temos um Estado preocupado com os direitos humanos, mas nós temos muita coisa a ser feita ainda, porque o Brasil tem muitos problemas que merecem atenção especial, permanentemente. As pessoas estão conhecendo mais a justiça, estão entendendo mais aquilo que elas não podem aceitar, estão entendendo as opções, até mesmo entendendo o que é direitos humanos. Então a gente tem esses projetos de itinerância para ir até o território da pessoa, explicar o que a Defensoria pode fazer, que se um direito é negado, ela tem a quem recorrer, ela pode recorrer ao judiciário, a gente tem formas de pedir isso. Todas as vezes que eu vejo esses processos na minha mão, eu tenho como vitórias. Então foram vitórias, o meu divórcio foi uma vitória, a transição do meu filho, a medicação, a entrada com alimentos, né, que o pai do meu filho nunca tinha ajudado em nada. Então tudo isso, para mim, foi uma trajetória e que eu tenho certeza que na minha vida tem assim, nunca vou esquecer,